Olá, que prazer voltar aqui, estar esse contato com você, para a gente estar olhando sobre a grande realidade do Evangelho, desse Evangelho que mostra um Deus voltado para o homem, um Deus que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Ele que se fez carne, habitou conosco e por sua graça ele tem um propósito de não só estar com, mas estar em nós. Esta é a grande realidade espiritual que nós precisamos experimentar. Os links das nossas redes sociais estão aí na tela da sua TV, do seu smartphone, para que você possa conhecer o nosso material e também participar. Aqui você pode dar sugestões sobre estudos, você pode fazer perguntas e a gente vai procurar responder na medida do possível. E você pode ser nosso aliado também naquilo que nós chamamos de o local secreto, o lugar da oração. Hoje pouca gente dá tanta importância a esta realidade espiritual, que é a oração. Nós precisamos saber que aqui há um poder que transcende. Quando nós entramos naquele quarto de guerra, naquele local de intimidade. Então eu convido você a participar conosco da caminhada da oração. Se você puder também contribuir, nós agradecemos muito. Este programa custa, ele tem um preço e a gente não é de pedir, mas sim incentivar aqueles que puderem contribuir para que nós possamos nos manter ainda proclamando o Evangelho. E, se possível, compartilhe com os seus amigos desse Evangelho da graça de Deus. É uma forma também de você contactar com eles. E nós vamos para um pequeno devocional e voltamos logo, logo. O amor de Cristo me constrange. Geralmente fico emocionado ao ver pessoas com atitudes caridosas, de preocupação com o próximo e que demonstram o quanto uma pessoa pode doar-se para outra ou para uma causa. Mas fico profundamente indignado com a perversidade do ser humano, cometendo atrocidades e injustiças com o seu semelhante. Como pode a mesma pessoa, num momento, dizer eu te amo e em outro eu te odeio? Onde está o problema da humanidade que tem a capacidade de cuidar de um animal, mas desprezar outro ser humano? No Éden, o jardim de Deus, o homem e a mulher deliberadamente não quiseram comer da árvore da vida, mas comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso o ser humano até sabe fazer coisas boas, mas naturalmente o coração é perverso. Até gentilezas que alguém possa fazer estão contaminadas no cerne pela expectativa de reconhecimento de outros ou do próprio Deus. Mas há um que, embora tenha se tornado homem, não foi contaminado com o veneno da serpente, e que, embora tenha passado pelas mesmas coisas que passamos, não pecou, não se rebelou contra Deus, ao contrário, entregou-se para sofrer a morte que era nossa. A maior expressão do verdadeiro amor nos foi dado por Jesus Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Eu nasci num lar evangélico e sempre ouvi a frase, Jesus te ama, juntamente com aceite a Jesus.
Desde então, comecei a me esforçar para amá-lo e vivia com a ideia em mente de que, tendo-o aceitado, agora precisava esforçar-me para que ele ficasse contente. Contente comigo, fazendo as coisas boas. Eu vivia uma religiosidade hipócrita, pois embora para as pessoas que parecesse um jovem cristão dedicado, eu bem sabia o que se passava em meu coração. O profeta Jeremias escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Aos 16 anos, minhas indagações chegaram ao ponto de questionar a relação que havia entre a morte de Jesus na cruz com a minha pessoa. Sabendo que ele havia sido crucificado há aproximadamente 2000 anos, eu dizia: ele morreu por mim, mas o que isso muda a minha vida hoje? De fato, não mudava em nada, pois eu não o conhecia. Eu tinha apenas uma fina crosta de religiosidade. Eu não sabia que possuía uma natureza desesperadamente corrupta que precisava morrer. Não sabia que a causa da morte de Jesus Cristo foi a minha natureza de pecado, a minha iniquidade. Não sabia que, ao ser levantado da terra na cruz, Jesus Cristo havia me atraído a Ele e, na sua ressurreição, havia me dado um novo coração. Eu não sabia que, se eu continuasse tentando ser uma boa pessoa, assim mesmo iria para o inferno. Pela graça de Deus, tanto Ele me fez saber, como também me deu fé para crer que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, nós temos aqui trabalhado a questão dos últimos dias, quando o mundo está enfrentando uma confusão muito séria. Jesus, que é o que inaugura os últimos dias, ou os últimos tempos, depois da sua vinda, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, a nova cultura, a cultura em que o anticristo toma uma forma muito forte, porque a pessoa de Jesus Cristo, ele desconstrói o modelo adâmico. Então, existe essa força anticristo que tem trazido toda a confusão. Lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus faz umas advertências a respeito daquilo que iria aparecer a partir da sua partida, a partir do momento em que ele fosse deixar o mundo. Quando os discípulos olharam aquele templo maravilhoso, aquela reconstrução do templo de Salomão, que foi feita por Esdras, Neemias, Zorobabel e posteriormente reformado por Herodes, coisa espetacular, e os discípulos olharam para aquilo e disse: vejam esse monumento. E o Senhor disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles quiseram saber quando é que seria isto, e Jesus começa dizendo para eles: cuidado, que ninguém engane vocês, porque a característica dos últimos dias é uma característica de engano, onde muitos viriam em nome
de Jesus, como cristãos, dizendo eu sou Cristo, e enganariam a muitos. E esta é a característica desse tempo que nós estamos vivendo agora. Um momento de muita falsidade, de muita aparência, de muita máscara, e esse é um momento que nós temos visto a falta de realidade espiritual. Jesus começa dizendo que esse tempo seria cheio de guerras, de rumores de guerra, mas eles não fiquem assustados, que é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. E a gente pode dizer que a história da humanidade é uma história de guerra, mas do século XX para cá, nós tivemos 2 grandes guerras, nós tivemos, não tivemos talvez nenhum dia na face da Terra sem guerras localizadas, e rumores, e essa questão, esse rumor de guerra, para mim é que é mais sério esse estado belicoso que está no ar. E Jesus falou que isso que eram os princípios das dores. Aí ele fala, então vocês serão atribulados e matarão, e vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aqui é que se caracteriza muito com o que nós estamos vivenciando agora. É uma força, é uma cultura assim muito forte contra o cristianismo. Se você olhar para todo lado, da China, do Japão, nos Estados Unidos, na América Latina, aqui no Brasil, é uma forte agressão contra os princípios, contra a vida cristã, contra as igrejas. O que nós estamos assistindo é realmente estarrecedor, e principalmente aqui do princípio de 2001 para cá. Aquele episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos com as Torres Gêmeas parece que foi um start, e vem crescendo um envolvimento muito grande de destruição, ora por infiltração no seio da igreja, de uma turma travestida de cristianismo, mas por dentro lobos roubadores. Como o apóstolo Paulo descreve muito bem que Satanás, ele se traveste de anjo de luz, e os seus ministros da justiça, a fim de enganar as pessoas. Então, esta é a característica muito marcante desse tempo. E ele fala sobre que Jesus disse que nesse tempo muitos hão de se escandalizar e odiar uns aos outros, e se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E uma das características bem marcantes desse estado é a frigidez. Ele falou sobre a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. O mundo hoje está assim, de uma forma tão violenta, a iniquidade, aquele sentimento de
anarquia, de anomia. A palavra anomia no grego significa contra a lei. O que é legal, o que é normal, de um ponto de vista de uma cultura, de uma sociedade, ele é atacado profundamente. E as pessoas estão vivendo uma desconsideração pela cultura cristã. Você vai verificar aí a questão de gênero, a questão da vida promíscua, as crianças sendo violentadas, e isso é propagado através de filmezinhos inocentes para a criança, e essa cultura que vai atacando profundamente a vida da igreja, das famílias, as famílias sendo destruídas. E o que Jesus diz que era preciso que houvesse uma perseverança para que você fosse salvo, para que nós pudéssemos ser salvos. É esta perseverança que nós queremos olhar um pouquinho mais já, que é a questão da vida cristã dependente de Cristo, da superioridade de Cristo, para que nós possamos resistir contra o dia mau, contra esta noite escura da humanidade, contra esta cultura perversa dos poderes das trevas. Que Deus nos dê graça. Então nós vamos ter uma parada aqui e logo nós vamos falar sobre essa perseverança e essa resistência que a fé cristã nos propõe em Cristo Jesus. Já volto. Então, como nós estávamos falando, a questão que acontecendo nesses últimos dias, desta anarquia, desse mundo controverso, dessa cultura anticristo, e a necessidade da perseverança nos princípios daquele que foi feito superior aos anjos, que tem uma superior aliança, que tem sacrifícios superiores do que todo o sistema. E no capítulo 2 de Hebreus, ele fala de uma maneira muito clara: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Este versículo é muito importante. Em razão de toda esta questão que quer nos retirar da centralidade de Cristo, que tenta roubar a igreja e as pessoas da realidade maravilhosa da obra de Cristo, do seu sacrifício, que nos apeguemos. Esta palavra aqui é muito forte. Trazer para perto. Como se faz com um navio. Trazer o navio para a terra. Simplesmente atracar, segurar aquilo ali. Esta é a palavra, nos apeguemos com mais firmeza.
o quê? As verdades ouvidas. Quais são essas verdades ouvidas? A linguagem através de Jesus Cristo. Deus nos falou através de Jesus Cristo, do seu Filho. Essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que nós perseveremos, nós precisamos estar bem próximos. Num dia gelado, num dia muito frio, o que mais nós gostaríamos de ter é ficar próximo da lareira, próximo de uma fogueira, onde nós recebamos o aquecimento daquele lugar. E para que nós permaneçamos firmes e não nos abalemos com toda esta confusão implantada no mundo, é ficarmos firmes ouvindo as palavras de Cristo, as palavras da verdade, as verdades que não podem ser demovidas. Então, e ele fala aqui uma comparação muito interessante. Ele diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada pelos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ele está falando aqui especialmente dos 10 mandamentos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós colocarmos como com descuido, esta verdade, essa tão grande salvação, como é que nós vamos escapar desta guerra, dessa tentativa de destruir o cristianismo nesse tempo em que nós estamos vivendo, se não nos apegarmos, se não puxarmos para nós, esta tão grande salvação vai ser destruída? A importância que você e eu temos de nos encontrar com irmãos de fé, irmãos que tenham esta noção da palavra de Deus, para juntos sermos edificados, para juntos crescermos. Eu sei que nesse tempo está havendo uma debandada muito grande de pessoas que estavam na igreja, e muitas vezes as igrejas estão realmente contaminadas, mas nós precisamos ter reuniões daqueles que se comprometem a se apegar, que é muito certo, às verdades ouvidas, que delas jamais nos desviemos. A necessidade de estar juntos, como diz o Salmo 133, oh, quão bom e agradável é que os irmãos sentem juntos, permaneçam juntos e ouçam juntos a palavra de Deus. Eu quero fazer assim, uma espécie de parênteses. Eu sei que muitas vezes nas nossas comunidades nós vamos e cantamos e até oramos, mas está faltando leitura bíblica. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve uma carta a Timóteo, ele usa uma expressão: prossiga na leitura. Leitura de quê? Leitura da palavra de Deus, leitura dos textos sagrados, onde nós podemos ouvir, porque a fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós nos assentamos e lemos a palavra,
e ali nós somos aquecidos pelas verdades que ouvimos. E o Espírito Santo vai aplicar. Esta é a forma, como diz aqui, que nós não vamos negligenciar esta grande salvação que nos foi dada por Jesus Cristo, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. O escritor aos Hebreus está falando que isto tudo começou pelo Senhor e depois pelos apóstolos, e através dos apóstolos como que uma corrida de revezamento, um passando a tocha para o outro, um passando o bastão para o outro, até que foi chegando àqueles que estavam ali, dando testemunho juntamente com eles por sinais, o Espírito Santo, com milagres, com coisas que aconteciam, para que eles permanecessem firmes. A questão que eu quero perguntar a você que me ouve é: como é que está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? Você é daqueles que vão às reuniões apenas formalmente? Ou você tem tido momentos de estudo da palavra com pessoas? Você tem perseverado na palavra? Você tem perseverado na doutrina dos apóstolos? Você tem procurado se aquecer no fogo do Espírito Santo por meio da palavra? Porque é importante que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Nossas vidas podem ficar como brasas que são retiradas do braseiro e elas viram carvão, elas apagam. E é necessário que nesse tempo dos últimos dias nós não percamos de vista a realidade da presença de Jesus Cristo no nosso meio, na nossa casa. Eu vou dar uma outra parêntese aqui, no sentido de você ter um momento na sua casa, e eu falo aqui especialmente para os homens, mas se na sua casa não há um homem, seja a esposa, a mulher, ou você sozinho, mas leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, se possível em conjunto com outros, leia. Mas eu não sempre compreendo, eu também muitas vezes não me entendo. Mas eu não sou enriquecido no meu corpo, os efeitos da comida, se eu entendo quais são as proteínas, os aminoácidos, quais são os elementos que compõem aquele alimento. É simplesmente ingerindo o alimento saudável. E quando nós meditamos, lemos e meditamos a palavra de Deus, ela vai fazer efeito. Leia, medite, tenha os seus momentos em casa, do seu vida doméstica, ou alguma hora junto em família. E você vai ver que você vai ter forças para enfrentar essa cultura dos últimos dias, da apostasia, que está tomando conta do mundo. Mas aqueles que permanecem firmes, estes receberão a coroa da vida. Certo? Fica aqui o nosso abraço. Eu espero encontrar vocês aí na frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Um grande abraço aqui, de coração para coração, e até a próxima.